Boa noite, galera. Vamos para a nossa quinta aula de estatística. Na semana passada a gente fez a atividade avaliativa, que eu vou estar passando para vocês a resolução na próxima semana. E vou estar passando também as notas que vocês obtiveram no particular de cada um. Hoje a gente vai incrementar um pouquinho mais a nossa tabela de frequências e vamos dar continuidade, finalizando a parte das medidas de tendência central. Então, quando a gente deu início ao estudo de estatística, a gente começou com um exemplo das 20 pessoas, a pesquisa realizada com as 20 pessoas, para saber se elas possuíam 0, 1, 2, 3 ou 4 carros. Em cima dessa pesquisa, a gente começou a construir a tabela de frequências, com a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta era exatamente quantas pessoas falaram que não possuíam carros. Então a gente tem que vir no espaço amostral aqui, e contar o número de pessoas que não possuíam carro e anotar na frequência absoluta. A mesma coisa, pessoas que tinham um carro, então aqui temos uma, na sequência 2, 3, 4 pessoas, e assim sucessivamente, Completado toda a tabela de frequências, de frequência absoluta, a gente foi para a frequência relativa. Então a gente pegou 100, que era o 100%, e dividiu por 20, que era o total de dados da nossa amostra, obtendo 5%. Aí pegamos esse 5% e multiplicamos pela frequência absoluta aqui. Então 5 vezes 2, 10%, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 10, 50 e assim sucessivamente. Hoje, a gente vai colocar mais duas colunas, nessa tabelinha de frequências. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o segundo exemplo e ele vai ficar um pouquinho diferente, Então, é o seguinte. Agora, na nossa tabela de frequências, nós vamos ter a frequência absoluta, o FIA, que é a frequência absoluta acumulada. Eu vou colocar aqui, acabou não aparecendo. Então, acumulada. O FR, que é a frequência relativa que a gente já conhece, e o FR acumulado. Então, vamos acrescentar essas duas colunas. Então, o que é o FI acumulada e o FR, a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada? Então, quando a gente faz a frequência absoluta, do lado agora vem a frequência absoluta acumulada. Então, veja como é simples. A gente vai pegar o 4 da frequência absoluta aqui e vai repetir ele na frequência absoluta acumulada. O segundo elemento, a gente vai fazer o seguinte, 4 mais 2, que é o elemento aqui da segunda linha. 4 mais 2, 6. Segundo elemento da frequência absoluta acumulada. 6 mais 6, aqui da terceira linha, 12. Mais 3, 15. Mais 3, 18. Mais 2, 20. O último elemento aqui, ele sempre vai ter que fechar o total da nossa amostra. Então, se a nossa amostra tem 20 elementos, aqui o total vai ter que fechar 20. Se não fechar, fechou menos ou fechou mais, quer dizer que algum dado aqui, alguma soma está errada, ou algum elemento aqui da frequência absoluta está errado. E aí essa soma não fecha o total. Então, basta somar, repetindo. Primeira linha a gente repete, aí soma o 4 com o elemento da segunda linha aqui, 4 mais 2, 6, mais 6, 12, mais 3, 15, e vai somando até fechar o total, que é 20. Aí aqui nós temos a terceira coluna, que é a coluna da frequência relativa que a gente já conhece, Então, pega 100%, divide pelo total e acha a frequência relativa.
E agora a gente acrescenta aqui mais uma coluna, que é a frequência relativa acumulada, tá? Que é, digamos assim, quase igual à frequência absoluta acumulada. Então, o que a gente vai fazer? Ela é bem semelhante, né? A gente vai somar. Na primeira linha, a gente repete a porcentagem, 20%. Na segunda linha, a gente vai somar o 20 da primeira com o 10 aqui da frequência relativa da segunda. Então, ó, 20 mais 10, 30. Mais 30, 60. Mais 15, 75. 75 mais 15, 90. Mais 10, 100%. Aqui, sempre vai ter que fechar 100%. Ou um valor próximo a 100%. Tipo 99,95. Né? Ou 100,02. Não tem problema nenhum, pode fechar. Porque não pode estar fechando é 110%, 90%, aí tem algum dado errado aqui, tá? Então a gente vai acrescentar na aula de hoje mais essas duas colunas aí. Dando sequência, vocês podem estar, nesses exemplos que a gente já fez as duas colunas, tá? Podem estar acrescentando, ó, os mesmos exemplos, a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Vejam que aqui eu não coloquei mais a definição aqui, né? O que é o XI, o FI, o FIA, né? Que são as nomenclaturas aí da parte da estatística, tá? Vejam que nesse exemplo aqui, tá? Nós tínhamos 24 valores, certo? Se vocês quiserem estar dando um pause na aula e estar fazendo essa tabelinha de novo para relembrar, né? É uma ideia muito boa aí, né? Dá o pause, vê os elementos aqui, monta a tabela já com o FIA e o FRA, frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada. Vejam que nos meus cálculos aqui, ó, aqui fechou 100,02%. Tá certo, tá? Não tem problema nenhum, tá certinho. Porém, se eu quiser que feche 100% redondo, eu posso estar alterando algum valor aqui do FR para que feche 100%. Então, veja que eu preciso tirar 2 centésimos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso mudar do 20,83 para 20,82, por exemplo, e o 16,67 para 16,66, tá? E aqui já vai estar marcando 100% certinho, olha só. Aí fecha 100%. Eu posso fazer isso com qualquer número da minha tabela, tá? Por que eu não fiz com 8,34? Porque o 8,34 ele aparece 3 vezes. Então, como ele representa o mesmo FI aqui, né, a mesma frequência absoluta, ó, 2, 2, 2, eu não posso estar modificando só esses dois valores, modificar a porcentagem desses dois e deixar esse como 8,34, né? Aí a minha tabela está errada. Mas eu posso estar fazendo um arredondamento com os números que são únicos na minha tabela, né? Que é, por exemplo, o 20,83, que aparece apenas uma vez, e o 16,67, que aparece apenas uma vez também. Tá? Poderia estar fazendo com 12,5, sem problema nenhum. Tá? E aí a minha tabela fecha 100%. Tá? Lembrando que é opcional. Aqui o meu cálculo já está certo. Tá? Se fechasse 99,98 estaria certo também. Mas eu gosto sempre de estar arredondando e fechando 100%. Bom, aqui eram os exercícios que vocês podem dar o pause na aula agora, pegar os exercícios que vocês já resolveram no caderno e estar completando com o FI acumulado e o FR acumulado, tá, pessoal? É importante que vocês façam isso. Aqui estão na sequência, né? Se vocês deram o pause na aula, as resoluções do exercício número 1, né? O FI acumulado, ó, sempre tem que fechar o total 30 aqui. E 100% ou um valor próximo de 100%. Então, todas as resoluções, exercício 3 aqui está também. Aqui no exercício 3, né, veja, aqui fechou certinho o total. E aqui no F, frequência relativa acumulada, fechou 100,01.
Então eu posso estar arredondando, eu posso escolher um número único aqui dessa tabela, por exemplo, o 13,33 aqui, e posso estar alterando para 13,32 e fechando 100%, tá? É opcional. Aí a gente viu o conceito de média aritmética, né? Que quando você tem, por exemplo, aqui 4 elementos, para calcular a média aritmética, você soma os 4 e divide por 4. Né? Se você tiver 10 elementos, você vai somar os 10 e dividir por 10, e assim sucessivamente. Vimos o conceito também de média aparada. Né? A média aparada, o que a gente faz? A gente tira os m maiores e m menores valores. Então, se o m for igual a 2, eu vou tirar os 2 maiores e os 2 menores. Se o m for igual a 5, vou tirar os 5 maiores e 5 menores. E aí vou fazer uma média. Né? Lembrando que o m pode ser um número ou o m pode corresponder a uma porcentagem, que geralmente é de 2,5% a 5%. Se o m for uma porcentagem, aí você tem que calcular a porcentagem em cima do total. Né? Vimos também para que serve a média parada. Né? Às vezes nós temos 2 elementos que acabam destoando da média. Né? A gente observa aqui no começo do gráfico, ó, nós temos 2 elementos extremamente baixos e aqui 2 elementos extremamente altos que podem estar elevando a média, né, da parte estatística. Então a gente elimina. Se o m for igual a 2, elimina os 2 maiores e elimina os 2 menores. E aí até pelo gráfico dá para a gente observar, ó, que ele fica bem homogêneo. Né? Então quando você calcular a média, vai ser uma média que realmente expressa o que está acontecendo no gráfico. Fizemos alguns exercícios. Vimos média ponderada. Né? Média ponderada a gente atribui pesos a cada nota. Né? Multiplica o peso pela nota e depois divide pelo total de pesos. Está aqui no exemplo abaixo. Né? Ó, 80 vezes 3, ou 3 vezes 80, mais 3 vezes 90, mais 4 vezes 96. Multiplica e soma em cima e depois embaixo aqui, ó, divide pelo total de pesos. E aí fizemos uma série de exercícios, essa atividade vocês já entregaram. E agora a gente vai aprender a calcular a mediana. Tá? A mediana de um conjunto de valores é o valor do meio desse conjunto quando esses são em ordem crescente. Ou seja, ela divide o conjunto de dados ordenados em 2 grupos iguais. Simplificando isso daqui, pessoal, o que a gente tem que fazer para encontrar a mediana, tá? Primeiro passo, a gente vai ter que pegar a nossa amostra. Aqui tem um exercício bem curto, ó, dado o conjunto de 11 dados. Então, 3, 7, 5, 5, 1, 9, 15, 13, 17, 13, 17. Tem 11 elementos na nossa amostra. Primeira coisa que a gente vai fazer com esses elementos aqui, vai colocar todos eles em ordem crescente. Tá? Do menor para o maior. Se, por exemplo, professor, o 5 se repete 2 vezes aqui, não tem problema. Quando você começar a colocar ele em ordem crescente, você vai ter que repetir ele 2 vezes. Tá? Se tiver algum número que esteja sendo repetido 13 vezes, você vai ter que repetir ele 13 vezes e assim sucessivamente. Mas a ordem tem que ser crescente. Colocados os elementos da tua amostra em ordem crescente, está aqui ó, abaixo, o que a gente vai fazer? A mediana, pessoal, nada mais é do que o termo do meio dessa amostra. Então, você coloca em ordem crescente e acha o termo do meio. Tá? Então, pensa o seguinte, se eu tenho 11 dados, né, se eu tenho 11 elementos na minha amostra, tira 1, sobram 10. Né? Como eu quero meio, divido esse número 10 em 2 partes iguais, 5 para cada lado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 elementos à minha esquerda, tá? 5 elementos à minha direita. E o elemento do meio vai ser a minha mediana. Tá? Mediana. Então não tem erro. Coloca em ordem crescente e vê o número que está no meio.
Tá? Depois a gente vai aprender a fazer isso na tabela de frequências. Aí no começo vocês vão achar um pouquinho complicado, mas fazendo alguns exercícios vocês já pegam o jeito. O que eu quero que vocês façam agora? Só para praticar e memorizar essa parte, eu quero que vocês determinem a mediana dessas 4 alternativas aqui abaixo, tá? Então eu quero que vocês pausem a aula agora, tá? Coloquem, peguem a letra A, copiem no caderno de vocês. Embaixo, coloca os elementos do teu espaço amostral em ordem crescente e acha a mediana, que é o elemento do meio. Tá? A mesma coisa vocês vão fazer na letra B, na letra C e na letra D. Finalizando a letra D, pode continuar a aula que na sequência vem a resolução. Então aqui, pessoal, segue a resolução, olha só. Na letra A, né? Nós tínhamos o nosso espaço amostral em ordem aleatória, e aí foi colocado em ordem crescente, do menor para o maior. Então, 12, 15, 32, 32, né? Ó, vejo que o 32 se repetiu 2 vezes, então eu tenho que colocar ele 2 vezes aqui. 34, 44, 44, 45, 65, 66 e 69. Quantos elementos eu tenho na amostra A? 3, 6, 7, 8, 9, 11 também. Então eu vou deixar 5 à minha direita, à minha esquerda, desculpa, 5 à minha esquerda, 5 à minha direita e o elemento do meio, o elemento central, é a minha mediana. Então aqui eu tenho que na letra A mediana é 44. Colocando em ordem crescente os elementos da letra B, né? Está aqui logo abaixo, em azul, 21,45, 24,5, 33,23, 45,56, 55, 76,9, 77,19. Quantos elementos eu tenho? 9, né? 9 elementos. 3, 6, 7 elementos. 3, 7 elementos, né? Então, cadê o meio? 3 para cada lado. E o meio é o 45,56. O 45,56, então, é a mediana. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal. A simbologia da mediana na estatística, tá? É o X com o tio em cima. X com o tio em cima. Ou pode ser a abreviação MD, de mediana. Tá? A gente vai usar MD. Mas às vezes vocês vão estar estudando em algum livro e vai aparecer o X aqui como tio. Tá? Cuidem para não confundir, né? Que o X com o traço em cima é a média. O X com o tio em cima é a mediana. Aí a letra C, conferem lá, a mediana fechou 1,2. A letra D já é um espaço maior, né? Temos um espaço amostral maior, mas o procedimento é o mesmo, né? Então você coloca em ordem crescente e tem que achar o meio. Aqui na letra D, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27 elementos, né? 27 elementos. Então, o termo do meio, a mediana, é o 45. Tá? Nessa letra D, eu quero que vocês atentem para o seguinte, olha só. Se eu tinha 27 elementos no meu espaço amostral, tá? E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? 13 elementos à minha esquerda, 13 elementos à minha direita. Então, veja só, aqui está o primeiro elemento, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º. A minha mediana vai ser o 14º elemento. Tá? Vai ser o 14º elemento. Então, eu coloco em ordem crescente e o 14º elemento é a minha mediana. Essa definição aqui é importante quando a gente estudar a mediana na tabela de frequências. Então, aqui, ó, galera. Quando o número de valores é par, tá?
Então agora a gente vai mudar um pouquinho. Professor, todas as minhas sequências aqui, ó, todos os meus espaços amostrais deram um número ímpar, né? Então aqui eu tinha 11, aqui eu tinha 7, aqui 7 também, e aqui 27, todos números ímpares. E se o número de elementos do meu espaço amostral for um número par? Por exemplo, os primeiros exemplos que a gente fez dentro da estatística, né? Nós tínhamos um espaço amostral com 20 elementos. Bom, então é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho um número par de elementos no meu espaço amostral, é claro que eu não vou ter um elemento no meio. Tá? Eu vou ter mais de um. Então, eu coloquei aqui, ó, um espaço amostral bem pequeno, tá? 4 elementos apenas, para a gente aprender a calcular a mediana aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, 5, 7, 10 e 11. Eles já estão em ordem crescente, tá? Qual o valor da mediana? Como não tem meio, então, nesse caso, a gente vai colocar em ordem crescente e pegar os dois elementos do meio. Tá? Eu pego os dois elementos do meio, vou somar e dividir por 2. Tá? Então, quando o número for par, eu pego os dois do meio, somo e divido por 2. Tá? Então, olha só. Calcular a mediana das medidas de um conjunto de eixos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 10 elementos na minha amostra. Vamos calcular a mediana. Qual que é o primeiro passo? Colocar esses elementos em ordem crescente. Então, está aqui. 2,7, 2,8, até o maior, que é o 3,5. Agora eu vou pegar os dois do meio. Então, se pensa o seguinte, se tem 10, né? Tira 2, sobram 8, 4 para cada lado. Então, eu tenho 4 elementos à minha esquerda, que é o 2,7, 2,8, 2,9 e o 3. E 4 elementos à minha direita. E eu vou pegar esses dois elementos do meio aqui, ó. E vou fazer uma média aritmética deles. Vou somar e dividir por 2. Então, faço 3 mais 3,1 e a resposta divido por 2, encontrando 3,05. Então, a minha mediana, nesse caso, é 3,05. Tá? Tem que fazer uma média. Então, quando o número de elementos da amostra for ímpar, você já acha a mediana de cara, é só dividir, né? Só encontrar o meio. Colocar em ordem crescente e encontrar o meio. Se o número de elementos da amostra for um número par, aí você pega os dois do meio, soma e divide por 2. Tá? Qual que é a definição de mediana, pessoal? Então, a mediana significa o seguinte. Quando você acha a mediana, significa que 50% dos valores são menores a ela e 50% dos valores são maiores que ela. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa resolução, eu achei uma mediana 3,05. O 3,05, né, ele está mais ou menos aqui. Então, eu tenho que 50% dos valores são menores e 50% dos valores são maiores. O que a gente vai fazer agora? Para fixar essa parte, né, agora nós temos aqui 4 exercícios com amostras de números pares. Tá? Por exemplo, na letra A eu coloquei um a mais, se não me engano foi o 70. Então, nós temos 3, 6, 9, 12 elementos. Eu quero que você encontre a mediana. Então, coloca em ordem crescente, pega os dois do meio, soma e divide por 2. A mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. Dá o pause aí para ficar a tela aparecendo para vocês. Copia, resolve no caderno e na sequência já vem a resolução. Então tá aqui, pessoal. Ó, peguei os elementos da amostra da letra A, coloquei eles em ordem crescente. Tá? E aí eu tenho que encontrar o meio, né? Os dois elementos do meio. Então, se eu tinha 12, eu já tiro 2. Sobram 10, 5 para cada lado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto e sétimo elementos serão a minha mediana. Tá aqui, sexto e sétimo, né?
e aí eu tenho mais 5 à minha direita. Então eu vou pegar esses dois elementos, que aqui coincidiu de bater o mesmo valor, ó, 44, soma e divide por 2. Claro que a mediana vai dar 44. Na letra B, colocando em ordem crescente, nós encontramos como meio o 33,23 e o 45,56. Eu vou somar esses dois elementos e dividir a resposta por 2, encontrando 39,39 como mediana. Na letra C, a mediana deu 1,21 e na letra D, a mediana deu 45. Coincidiu aqui de acharmos dois valores iguais também. Então, quando eu somar e dividir por 2, claro que vai dar o 45. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida pode estar me mandando lá no particular, tá? Bom, agora a gente vai entender um pouquinho o que é a mediana. Então, às vezes, eu posso estar fazendo uma média, tá? E essa média que eu faço o cálculo, se ela não for aparada, às vezes ela pode não corresponder a uma média, digamos assim, que realmente represente os elementos do meu espaço amostral. Então, veja só, por exemplo, aqui, ó. Salários dos funcionários de um restaurante, né? 200, 250, 250, 300, 450, 460, 510. Vamos calcular a média. Então, calculando a média, eu somo os 7 e divido por 7. Dá uma média de 345,7. Essa média, né, ela está razoável. Se você pensar, ó, 345, né? O menor é 200, o maior é 510, então realmente mais ou menos bate a média. Se eu calcular a mediana aqui, tá? A mediana vai dar 300. Então vejam que a mediana, ela quase coincide com a média, né? Quer dizer que a média realmente faz jus aqui aos elementos da minha amostra. Agora, olhe esse segundo exemplo. Eu tirei o último elemento aqui, que era o salário de um funcionário, e coloquei o salário aqui do gerente. Tá? Então, nós temos a mesma ordem, só que o último elemento é 2.300. Quando eu faço a média, olha o que acontece. Vai para R$ 601,40. E antes a média era R$ 345,70. Quase dobrou a média. Né? Então, e aqui você pode observar que como não aumentou o número, a mediana continua sendo 300. Né? Então, a mediana, quando a mediana coincide com a média, tá? Quer dizer que a minha sequência, o meu espaço amostral, ele é quase que uniforme, quer dizer, tem uma pouca variação. Né? Quando isso não acontece, que é o caso aqui do salário do gerente, a média já muda bastante, mas a mediana continua a mesma. Veja, a mediana é 300, já foi para 601, então aumentou essa diferença aqui, né? Bom, agora vem a parte importante, pessoal. Como encontrar na tabela de frequências a mediana? Tá? Então eu vou voltar no primeiro exercício, vou deixar a tabelinha aqui para a gente encontrar a mediana. Então vamos lá, olha só. Se eu tenho 20 elementos, ó, já começamos com um número par. Então eu vou ter que encontrar os dois do meio, né? Somar e dividir por 2. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos por passos. Primeiro, tira os dois do meio do total de 20 aqui. Vai sobrar 18 elementos na minha amostra. Tirei os dois que eu preciso. Esses 18 eu vou dividir por 2. Então eu vou ter 9 à minha esquerda e 9 à minha direita. Tá? 9 à esquerda e 9 à direita. Então, o 10º e o 11º elementos são os elementos que eu preciso somar e dividir por 2. Tá? Eu vou avançar um pouco aqui. Vou pegar o terceiro exemplo, esse aqui. Ó. Então, vamos lá.
esse aqui vai ser mais fácil de você estar compreendendo. Aqui nós temos 30 elementos, tá? Então, para ficar mais fácil a compreensão, eu peguei esses 30 elementos e coloquei em ordem crescente aqui embaixo. Ó. Então, eles já estão em ordem crescente aqui. Vamos usar a mesma teoria daquele exemplo que eu estava passando para vocês. Então, se eu tenho 30, já tira 2. Sobram 28. Esses 28 eu vou dividir ao meio. Então, eu vou ter 14 à minha esquerda, 14 à minha direita. Olhem aqui embaixo da tabela. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à minha esquerda. E aqui mais 14 à minha direita, certo? Que era o que a gente estava fazendo antes. Quais são os elementos que eu preciso? Então, aqui, ó, vamos lá. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, aqui é o 14º elemento, certo? Então, eu preciso do 15º, 15º e 16º. Vou somar e dividir por 2, beleza? Só que a gente vai encontrar o 15º e 16º aqui no FI, ó, ou no FIA. Então, vamos no FI, ó. Eu preciso do 15º. Então, aqui, 5 mais 7 dá 12. Então, não chegamos em 15 ainda, que é o 15º. 5 mais 7 dá 12. 12 mais 6 dá 18. Quer dizer que o 15º e o 16º elementos, que são os elementos que eu preciso, estão aqui e valem 20. Tá? Estão aqui e valem 20. Olha, está bem certinho aqui, ó, se eu colocar em ordem. Professor, por que eu tenho que calcular na tabela de frequência se eu posso colocar em ordem crescente? Pessoal, nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando com uma amostra bem maior. 40, 50, 100 elementos na amostra. Aí acaba sendo inviável você querer colocar em ordem crescente, né? Então você constrói a tabela e acha os dados aqui pela tabela, tá? Então voltando lá, ó. Se eu tenho 30 elementos, tira 2, sobram 28, 14 para cada lado, né? Então 14, eu preciso do 15º e 16º. Então eu tenho que encontrar o 15 e o 16 aqui no FI. Tá? Aqui no FI. Ou no FIA, ó. Onde é que está o 15 e o 16? Aqui está o 5, aqui tem 12. O 15 e 16 está aqui nessa terceira linha, ó. Então, soma e divide por 2. Voltando ao primeiro exemplo. Vamos lá, eu tenho 20, tira 2. Sobra 18, divide por 2. 9 para cada lado. Então, eu preciso do 10 e 11. Aí eu venho aqui, onde é que está o 10 e 11? Ó, olha por aqui, 2 mais 4, 6. Não chegamos no 10 e 11. 6, né? Mais 10, 16. Quer dizer, o 10º e o 11º elementos, o 10 e 11, estão aqui. E valem 2. Tá? Ou se você olhar por aqui, onde é que está o 10 e 11? Está aqui. Porque aqui ainda tinha 8. O 10 e 11 está aqui. E vale 2. Então eu faço 2 mais 2 dividido por 2. Se quiserem tentar nessa aqui, ó, tentem nessa. Vamos lá. Tabela de frequência está aqui. Cadê a mediana? Então, tentem calcular a mediana aí para exercitar. Dá o pause na aula. E aí depois vê se você acerta. Ó. A mediana é 22. Por quê? Porque eu tenho 24 elementos. Tira 2, sobra 22. 11 para cada lado, né? Então, eu tenho 11 elementos, eu preciso do 12º e 13º, preciso do 12 e 13. Então, vem aqui e acha onde é que está o 12º e 13º. Ó. Aqui, ó. Aqui até aqui eu tenho 10. Não chegou no 12º. Aqui já chegou e passou. Então, o 12º e 13º é o 22. Faço 22 mais 22 e divido por 2. Tá, pessoal? Eu sei que no começo, os primeiros exercícios parecem muito complicado. Mas aí se você começar a praticar, ou agora eu vou voltar lá na primeira aula e vou calcular todas as medianas de todos os exercícios. Aí você começa a ver que se torna bem simples, tá? O último assunto é a moda. E aí fecha as medidas de tendência central. O que é a moda, pessoal? A moda é o elemento que mais aparece no teu espaço amostral. Tá? É o elemento de maior frequência absoluta. Então veja aqui, ó, dado conjunto, né?
nós temos aqui os elementos do teu espaço amostral. Quem é a moda? Aqui o 10 está aparecendo 2 vezes e o 18 também. Só. Então, nesse caso, tem 2 modas. Não soma, divide por 2, não faz nada. Tá? Se só tem um elemento se repetindo, ele vai ser a moda. Se tem 2 elementos com o mesmo número de repetição, então essa amostra a gente fala que ela é bimodal. Tem mais de uma moda. Aqui um outro exercício, ó. Inspecionam-se 15 rádios antes da remessa e os números de defeito por unidade são representados no quadro abaixo. Então aqui são os defeitos. Encontre a média mediana e a moda dos defeitos. Aí já construí a tabelinha de frequência. Se vocês quiserem dar o pause aqui, tá? É legal também. Dá o pause aí, tenta fazer. Calcula a média aritmética, constrói a tabela de frequências toda, né? O XI, o FI, o FIA, o FR, o FRA. Calcula a média, a mediana e a moda. Aí dá o play na aula. Aí está aqui a resolução. Né? Construir a tabela de frequências. Vamos encontrar a moda. Qual é o elemento que mais se repete? É só olhar o FI. O maior número do FI é o 6, né? Então, quer dizer, o 1 está se repetindo 6 vezes. Então, 1 é a moda. Tá? 1 é a moda. Vamos encontrar a mediana. Eu tenho 15 elementos. 15 elementos, né? Então, ó, número ímpar. Então, eu tenho 7 para cada lado. 7, 7, 14 e um elemento no meio. Então, se eu tenho 7 na minha esquerda, o elemento que é a mediana é o 8º elemento, né? O elemento de número 8. Então, eu venho aqui e acho onde é que está o 8. Ó. 4 mais 6, 4 mais 6, 10, né? Então, o 8 já está aqui, ó. Então, a minha mediana é 1. E aqui está a resolução, ó. A média, se vocês calcularam, deu 1,33, mediana 1 e moda 1. Então, a moda não tem segredo, né, pessoal? É o que mais aparece. Para praticar agora, o que a gente vai fazer? Né? Vamos fazer esses exercícios aqui, ó. Então, nós temos uma tabelinha. Aqui já tem o XI e o FI, né? E aí vocês vão fazer a tabela de frequências em cima desses dados, calcular a média aritmética, a média parada, a mediana e a moda. Tudo que a gente viu agora, tá? Aqui um exercício número 2 também, já tem o XI e o FI. Vão dando o pause aí, né, para ficar. Vocês vão calcular o que aqui? Aqui ele está pedindo para vocês calcularem, tá, a média e a mediana e somar esses 2 valores. Vai dar uma dessas alternativas aqui. Então, calcula a média, calcula a mediana e soma esses 2 valores. Também tem que construir a tabela de frequências, tá? Já tem o XI e o FI aqui. O exercício 3, olha só. Considere o faturamento em milhões de reais de algumas empresas brasileiras. Então, nós temos aqui, né? Estão alternados. Então, a gente vai montar a tabela de frequências, ó, elabore a tabela de distribuição de frequências e determine a média aritmética e a média parada para M igual a 3, a mediana e a moda. Tudo que a gente viu até agora. E na próxima aula a gente entra em medidas de dispersão, tá? Fico no aguardo, tá, dos exercícios. Esse exercício aqui, ó, o número 3, tá? Assim que vocês resolverem, eu quero que vocês tirem um print da resolução e me mandem no particular. Vai valer como a chamada de hoje, tá, pessoal? Então, terminou a aula, pega esse exercício, resolve, tira um print do cálculo e me manda no particular. Beleza? Fico no aguardo das dúvidas de vocês, pessoal. Pode ser, pode ser hoje, pode ser qualquer dia, tá? O momento que você esteja estudando matemática e surgiu alguma dúvida, pode estar me enviando, que assim que eu ver a mensagem eu vou responder para vocês. Beleza? Até mais, um grande abraço.